Olá, quarto ano, tudo bem? Vamos iniciar a nossa aula de hoje? Hoje, pessoal, nós vamos começar a aula corrigindo os exercícios de história que vocês ficaram de realizar em casa, tá? Então, peguem, por favor, o caderno de história, abram na página 31 e coloquem a C. Nós vamos corrigir a 31, a 32, a 33 e a 34. Tudo bem? Então, vamos lá. Nós tínhamos aí no primeiro exercício que escolhermos a A ou a B para a gente responder. Eu respondi as duas para quem escolheu a A saber corrigir a A e quem escolheu a B saber corrigir a B, tá bom? Nós tínhamos algumas características aqui, ó, falando sobre os períodos, né? Paleolítico e Neolítico. Então eu perguntei assim para vocês, que se vocês fossem viver naquela época, né? Em qual período você gostaria de viver? Então, quem respondeu que gostaria de viver como um povo nômade, teria que colocar assim, que viveria da caça e da coleta de frutos e vegetais. Ocuparia cavernas e abrigos sobre rochas. Faria artefatos de pedra lascada e pintaria paredes das cavernas. Então, essas características que eu retirei daqui são as características do povo aí nômade, tá bom? Então, quem quis ser nômade, olha aí como teria que ficar. Ah, Pro, escolhi ser povo sedentário. Então, o sedentário, as características dele seria: moraria em uma pequena aldeia, viveria da agricultura e da domesticação dos animais, usaria potes de cerâmicas para guardar cereais, faria artefatos de pedra polida e construiria monumentos de pedra. Tudo bem? Ótimo. Então, era só ter olhado aqui, ó, e selecionado o que era do povo nômade, se você escolheu o nômade. Ou selecionar o que era do povo sedentário, se você escolheu ser sedentário. Combinado? Vamos lá. No segundo exercício, nós tínhamos, né, que fazer a leitura aí de algumas informações. E de acordo com essas informações, nós iríamos responder a letra A e a letra B. Então, a letra A pergunta o seguinte: de que forma as mudanças no clima e na temperatura afetaram a vida dos homens? Então, a Pro colocou assim que o clima úmido e as temperaturas mais altas permitiram que grupos humanos vivessem em terras que antes eram geleiras. Então, essa informação eu tirei daqui. Lembra que a gente comentou, né? Que antigamente havia lugares que eram cobertos com geleiras e que não dava para o homem viver lá, porque era muito gelado. Daí, com o tempo, as temperaturas começaram a ficar mais altas, né? E o clima acabou ficando mais úmido, e aí permitiu que esses lugares fossem habitados por homens. Então, ajudou. Foi isso que eu coloquei, então, na letra A. Na letra B, qual foi o resultado do aumento de recursos naturais com o fim das geleiras? Então, houve um aumento aí dos recursos naturais. Quais foram eles? Então, eu coloquei com o aumento dos recursos naturais e dos alimentos, houve uma melhoria nas condições físicas das pessoas. Com isso, elas passaram a viver mais e a população aumentou, tá bom? Então, houve aí um crescimento da população, porque havia agora mais lugares para que eles pudessem habitar. E a qualidade de vida também aumentou, a questão, né, física melhorou, tá bom? Agora converse com o seu colega sobre a questão. Então, nós já havíamos conversado aí que a mudança no clima e na temperatura ela foi importante para a vida das pessoas daquela época. Sim ou não e por quê? E nós íamos registrar as nossas conclusões. Então, eu coloquei que sim, tá? Porque melhorou as condições de locais para que as pessoas pudessem viver, além de melhorar os seus recursos, condições físicas e aumentar o número da população. Então, essa questão da mudança do clima e da temperatura, pessoal, só beneficiou as pessoas. Então, aqui, indiferente da sua explicação, todos teriam que colocar o sim, tá? Porque em nenhum momento ela foi prejudicial, pelo contrário, ela foi boa, tá? Ela beneficiou aí a população, as pessoas daquela época. Combinado? Daí, nós temos aqui, como você viu a tabela sobre a cultura dos nossos ancestrais no período neolítico, grandes construções de pedras foram feitas e um exemplo disso é o Stonehenge. Observe as imagens a seguir e faça o que se pede. Então, vocês teriam que observar essas duas imagens e responder aí as questões abaixo.
Então, vamos lá. Letra A. Stonehenge foi usada por quanto tempo? Então, foi usada por aproximadamente 3.500 anos, tá? Veja se você conseguiu descobrir isto. Se você errou, completa aí com 3.500 anos. Letra B. Com que finalidade acredita-se que o monumento foi construído? Provavelmente para ser templo religioso. Ah, eu pesquisei e coloquei outra coisa que a minha pesquisa falava. Não tem problema, porque tem outras respostas que a gente pode considerar também de acordo com a pesquisa correta, tá? As pedras utilizadas na construção eram grandes ou pequenas? E explique, elas eram grandes, tá? Inclusive, algumas chegavam a pesar 45 toneladas. Se você colocou apenas que elas eram grandes, está certo. Eu coloquei aqui como questão de curiosidade, tá? Algumas pedras eram muito pesadas. Letra D. Como se imagina que o monumento foi construído? Pessoal, essa todo mundo vai considerar certo, porque é como você imagina, tá? Então, eu coloquei a minha imaginação. Coloquei, pode ter sido abrindo buracos no chão e com o uso de cordas e a força de muitos homens, porque as pedras eram pesadas, eles conseguiram levantar as pedras na vertical. Já as horizontais podem ter sido colocadas em cima das verticais por meio das construções de uma estrutura de madeira que permitia erguer as pedras. Isso foi o que eu imaginei, tá? Então, não apague, deixa o que você imaginou aí. Como será que eles faziam para colocar essas pedras e criar esses monumentos? Então, deixa a sua respostinha bonitinha como ela está, tá bom? No exercício 4, agora escreva um texto ou faça um desenho que represente o que você achou mais significativo nos períodos paleolítico e neolítico. Então, se você construiu um texto, perfeito. Se você também fez o desenho, parabéns. Aí a opção era sua, tá? Então, aqui eu não escrevi nada porque é algo pessoal, tudo bem? Bom, vamos iniciar agora o conteúdo da página 38 na exploração e descoberta. Vamos lá? Hoje a gente vai ler mais um pouquinho a respeito aí das características de alguns povos do período neolítico, tá bom? Então vamos lá. Já vimos algumas características do período paleolítico e do neolítico. Vamos saber mais sobre como viveram os grupos humanos que se tornaram sedentários durante o neolítico? Então vamos lá. Hora do texto. Aldeias e cidades do período neolítico. No período neolítico, enquanto alguns grupos continuavam nômades e migravam para outras regiões, outros se fixaram na beira dos rios e criaram pequenas aldeias. Algumas dessas aldeias cresceram e surgiram as primeiras cidades. Dessas cidades, as mais antigas são Çatalhöyük e Jericó. Observe o mapa com a localização de Çatalhöyük e Jericó. Então, nós temos aí o mapa mostrando a localização, perdão. Aqui, amores, ó. Aqui está a localização, né? De Çatalhöyük e aqui a localização de Jericó. Tudo bem? A vida em Çatalhöyük. Você já pensou como seria morar em uma cidade no período neolítico? Muitas pessoas moraram e viveram na cidade neolítica de Çatalhöyük, que fica na região da Anatólia, onde hoje é a atual Turquia. Ela está localizada em uma região fértil, próxima de um rio, como aconteceu com todos os primeiros assentamentos humanos. As pessoas buscavam boas condições para plantar e criar animais e acabavam se estabelecendo nesses locais. As pesquisas arqueológicas indicam que a cidade já existia em 7.000 anos antes de Cristo. Ela foi construída com paredes de barro seco ao sol e as casas eram ligadas umas às outras. Isso significa que não existiam ruas em Çatalhöyük. Todo o acesso para entrar ou sair das construções dependia de uma escada de madeira junto à parede. Portanto, todos os moradores se locomoviam caminhando por cima das casas de seus vizinhos. Olha que engraçado, né? Isso é muito interessante, não? Aí vocês têm, pessoal, uma imagem da reconstituição do interior de uma casa em Çatalhöyük. Além das paredes de barro, o teto era feito com ripas de madeira, ó, cobertos de lama misturada com esteiras de junco. O espaço servia também para armazenar comida e outros itens,
Havia plataformas construídas nas paredes que provavelmente serviam de cama. Então, aqui a gente consegue até ver nessa imagem a escadinha por onde eles saíam, tá bom? A cidade, pessoal, chegou a ter 6.000 habitantes, o que era muita gente para a época. Havia um sistema de esgoto e canalização da água da chuva, uma tecnologia bastante avançada para aquela época. Veja só, hoje, infelizmente, nós temos aí locais que não têm isso, né? Geralmente a gente vê isso nas comunidades, né? Nem todas têm a água encanada. Veja, naquele tempo eles já tinham aí o esgoto e a canalização da água da chuva, como eles estavam avançados, né? Além disso, Satauiuque era cercada por plantações de trigo e cevada. Havia também criação de animais. Reconstituição da cidade. Veja só. A partir dos vestígios encontrados, os arqueólogos e historiadores conseguem recriar as casas da cidade, conhecendo o modo de vida das pessoas que viviam nela. Hoje, essas antigas habitações são chamadas de santuários. Observe as imagens abaixo. Ó. Então, aqui é uma reconstrução digital da cidade, tá? E aqui é feita pelos sítios arqueológicos que foram encontrados na Turquia em 900 mil anos antes de Cristo. Olha que bacana, tá? É bem diferente, né, pessoal? Aqui nós temos uma outra imagem também, ó, que mostra, né, o santuário, como é chamado hoje, a reconstrução do santuário de Satauiuque, que eram as casas que eles viviam na época. Tudo bem? Agora nós vamos saber um pouquinho como era a vida em Jericó. A vida em Jericó. A cidade de Jericó se situava na Palestina, às margens do Rio Jordão, na região onde hoje fica Israel. Ela também é uma cidade do período neolítico e é considerada uma das mais antigas cidades ainda habitadas no mundo. Então, nós temos aqui o modelo da casinha deles. Ó. As casas do período mais antigo de ocupação de Jericó eram redondas, com uma abertura no teto para a saída de fumaça, e eram rebaixadas tendo escadas na entrada. Olha que legal. Jericó foi ocupada pela primeira vez por volta de 9.000 anos antes de Cristo. Inicialmente, as casas de Jericó eram redondas e feitas de adobe, que é um tijolo de argila seco ou cozido ao sol. Por volta de 7.000 anos antes de Cristo, havia uma intensa atividade comercial em Jericó. Além do comércio, há indícios de que plantavam cereais e criavam animais. Com o enriquecimento da cidade trazido pelo comércio, as casas passaram a ser maiores e construídas de forma retangular, então elas não eram mais redondinhas. Elas eram agrupadas em volta de pátios. Nessa época também foram construídas muralhas para cercar a cidade. Então a gente vê aqui, ó, as casas agora no modelo mais retangular e a muralha aqui, pessoal, ó, tá vendo? Cercando a cidade, tem guardas aqui em cima para olhar e vigiar a cidade, tá bom? Agora, de acordo com a leitura que nós realizamos, vocês vão fazer aí o diálogo com o texto, tá bom? Como surgiram as primeiras cidades no período neolítico? Tá lá no comecinho do nosso texto. Quais as cidades mais antigas desse período? São duas, a gente até comentou a respeito delas agora. O texto faz uma pequena descrição de como era a cidade de Satal, localize-a Epinteá. Depois, onde se situava Jericó e onde a fica atualmente? Descreva resumidamente como era a cidade de Jericó. Então, o que vocês vão fazer? Ó, o texto, no terceiro, ele faz uma pequena descrição, ele explica como era a cidade de Satal. Então, você vai lá no texto, procura o parágrafo onde ele explica e pinta clarinho com lápis de cor ou marca com o lápis de escrever para a gente corrigir e depois pintar, tá bom? No 4, onde se situava o Jericó e onde fica atualmente, você também vai fazer. E o 5. Bom, para que vocês realizem essa atividade, vocês podem pausar a aula agora, porque a gente vai fazer um pouquinho essa atividade do 1 ao 5, e aí eu já tenho a atividade pronta para fazer a autocorreção com vocês, tá bom? Então, pausa o vídeo, volta no texto, faça direitinho as questões, e quando você terminar de responder direitinho, você já põe o AC para a gente corrigir. Tudo bem? Então, só vai continuar a aula depois que você responder, tá? Pode pausar.
Quando você terminar, você volta aqui comigo. Bom, se você já voltou, né? Lógico que não foi rapidinho, porque a gente está filmando, então a Pro vai continuar, tá? Eu já vou para a autocorreção, então. Quem já fez vai continuar essa aula, então, comigo. Vamos lá. Então, olha só, pessoal, diálogo com o texto, né? Como surgiram as primeiras cidades no período neolítico? Então, tá lá no texto de vocês o seguinte, ó, que alguns povos se fixaram nas margens de rios e criaram pequenas aldeias. E foi a partir dessas aldeias que surgiram as primeiras cidades, tá bom? Então, a resposta correta deveria ter sido este pedacinho do texto. Se você colocou um pouquinho a mais, não tem problema. Quais as cidades mais antigas desse período? Era Satal, Eiuque e Jericó, tá? Aqui não tem esse ezinho, tá, pessoal? Não precisa, é Satal, Eiuque e Jericó, tá? Não tem esse ezinho, então, do meio. Esse aqui, ó. O texto faz uma pequena descrição de como era a cidade de Satal. Localize-a e pinte-a. Então, você volta lá no texto e você deveria ter pintado essa parte que eu já deixei para vocês em roxinho, ó. Ela foi construída com paredes de barro seco ao sol e as casas eram ligadas umas às outras. Isso significa que não existiam ruas em Satauiuque. Todo o acesso para entrar ou sair das construções dependiam de uma escada de madeira junto à parede. Portanto, todos os moradores se locomoviam caminhando por cima das casas de seus vizinhos. Então, desde o ela até vizinhos, pode pintar quem não pintou, tá bom? Se você só tinha grifado com lápis grafite, agora você pode pintar. Depois nós temos aqui, onde se situava Jericó e onde ela fica atualmente. Então, Jericó, naquela época, se situava na Palestina. E atualmente, que é hoje, ela fica em Israel, tá? Descreva resumidamente como era a cidade de Jericó. Eu tinha copiado o texto que Jericó era uma cidade com extensa atividade comercial. As casas eram agrupadas em volta de pátios e a cidade era cercada por muralhas. Conseguiram realizar? Parabéns, estava fácil, né? Porque todas as respostas tinham no texto. Muito bem, amores. Então, ponham certinho e vamos continuar. Agora é o diálogo com o presente. A nossa amiga aparece novamente aí conversando com a gente. Vamos ver o que ela está perguntando e dizendo para nós. Muito interessante essa ideia de uma cidade sem ruas ou cercada por muralhas. Vamos pensar mais sobre isso? Vamos pensar mais um pouquinho. Vamos lá. As cidades são criadas de acordo com as necessidades das pessoas que moram nela. Por isso, é interessante pensar sobre a transformação das cidades ao longo do tempo. Converse com o seu colega e troque ideias sobre esse assunto. Então, nós vamos conversar aqui na nossa aula, né? Como é a sua relação com seus vizinhos? Vou pensando. Você os conhece? Relaciona-se com eles? Na sua opinião, como se dava a relação entre os vizinhos lá em Satal? Como você se sentiria andando sobre a casa de outras pessoas? Viu que engraçado se a gente tivesse que estar caminhando em cima do telhado dos nossos vizinhos? Bem diferente. Seria bom você encontrar seus amigos e vizinhos lá pelo caminho do telhado? Ia ser engraçado, eu ia achar legal. Por que você acha que havia necessidade de se construir uma muralha em torno da cidade? Será que lá tinha muitos ataques, né? Hoje a gente se preocupa com a segurança em questão de ladrão, né? Nossa, naquela época já deveria existir, né? Alguma coisa assim, porque tinha até uma muralha, guardas, era sinal que algumas pessoas talvez viessem lá para atacá-los, né? Para querer roubar as suas riquezas, invadir essa cidade. Você já se imaginou morando em alguma cidade com essas características? E atualmente são construídas algumas muralhas em torno de cidades? Você já ouviu falar sobre isso? Por que será que isso ainda acontece? Então, esses questionamentos, pessoal, é para a gente pensar um pouquinho a respeito. Você pode até discutir aí com a sua família, né? Ver a opinião deles, o que eles acham, ok? Divirta-se. Agora pegue um papel cartonado e faça um desenho da cidade ideal para você. Pense nos seguintes aspectos. Olha lá. Como seriam as casas para a cidade ideal para você? Como você chegaria à sua escola? Como seriam os locais por onde você andaria? Onde você encontraria os seus amigos? O que teria ao redor de sua casa? Se você preferir, você pode considerar outros aspectos.
Terminado o seu desenho, coloque no painel para que seus colegas vejam a cidade que você idealizou. Enquanto alguns grupos estavam se estabelecendo em cidades no Neolítico, outros continuavam nômades. Vamos conhecer um pouquinho mais sobre eles? Para isso, primeiro vamos entender como são feitas as pesquisas científicas. Então, a gente vai começar. Nessa parte aqui do Divirta-se, você vai ver que você tem um papel cartonado lá no final do seu caderno, que eu estou mostrando aqui, ó, tá? É nesse papel cartonado que você vai desenhar a cidade perfeita para você, tá? Com todas essas ideias que eles estão dando. Ó, precisa ser exatamente isso? Não, isso são ideias, tá? Se você tiver uma outra ideia e quiser colocar no seu desenho, fique tranquilo. O que tem que ser é essa questão aí de uma cidade ideal. Que cidade você gostaria que existisse para você morar? Como ela seria? Tá bom? Pensa nesses aspectos. E aí, você vai lá no final do caderno, tira essa folha cartonada aqui, tá bom? E faz o seu lindo desenho com bastante capricho. Combinado? Muito bem. O pensamento científico. Para sabermos sobre tudo o que estamos estudando, muitas pesquisas foram feitas e muitos cientistas tiveram várias ideias e, depois de estudos, não foram comprovadas. E aí essas ideias tiveram que ser descartadas. Todo esse processo investigativo se chama método científico. É quando o cientista pesquisador observa algum fenômeno e quer entender como ele é. Para isso, esse profissional desenvolve suas ideias sobre o fenômeno em questão ou hipóteses. Para confirmar a sua ideia, ele realiza pesquisas e experimentos. Depois ele avalia o resultado dos dados que conseguiu e tira suas conclusões. Essas conclusões podem afirmar a sua ideia inicial ou mostrar que ela não estava correta. Então, observe o esquema. Então, ele tem uma observação inicial, o cientista vai lá e observa algo. Aí ele cria um problema, uma pergunta, para que ela seja resolvida. E cria hipóteses, condições aí de solucionar esses problemas ou perguntas. Aí ele pesquisa a respeito, faz experiências, avalia o resultado que ele obteve com as pesquisas e com as experiências e chega a uma conclusão. Então, todo dado científico ele é muito estudado, muito avaliado. Não basta achar alguma coisa e achar que é. Não tem o achismo no cientista, né? Tudo ele tem que ser comprovado, ok? Bom, para o conhecimento ser aceito pelos demais cientistas, ele precisa passar por todas essas fases que eu acabei de dizer e finalmente ser comprovado. Para isso, há muitos debates entre eles discutem, conversam a respeito, tá? Algumas vezes, demora muitos anos para uma hipótese ser comprovada e tornar-se uma teoria aceita por todos. Então, não é tão fácil quanto parece, tá? Às vezes a gente já vê algo que foi cientificamente comprovado e nos dá a ideia que foi rapidinho, demora muito, tá? Povos nativos americanos e brasileiros, como chegaram? Existem várias hipóteses para a chegada dos primeiros habitantes da América e do Brasil. Algumas são aceitas com mais certeza, mas outras ainda estão em discussão. Observe o mapa abaixo, que é a migração dos hominídeos, tá? Então, nós temos aí um mapa onde vocês podem perceber que tem alguns caminhos, né? Então, olha lá, pessoal. A parte que vocês estão vendo, que tem aqui essas manchinhas, né? Verdinhas, significam que ali havia os australopithecus, tá? Aonde tem as bolinhas vermelhinhas, os homo habilis. Aonde tem o percurso com a seta azul, é a dispersão do Homo erectus. Quadradinhos amarelos, primeiros homens modernos. E o caminho em cor-de-rosa com a seta significa que foi a dispersão do homem moderno, no caso, o Homo sapiens, tá? Então, aqui é um mapa que mostra a migração, o caminho, né, por onde eles percorreram, estiveram. Tudo bem? E aqui está em forma de legenda, tá? O mapa mostra a teoria mais aceita para as migrações. Então, vejamos lá. Para as migrações dos nossos ancestrais, inclusive para a vinda dos homens para a América. Segundo as pesquisas, os primeiros habitantes da atual América começaram a chegar ao continente há mais de 16 mil anos.
Foram diversos grupos humanos que vieram migrando, isto é, caminhando pelo norte da Ásia. Hoje esse local é mar, mas naquela época estava congelado, formando uma ponte de gelo pela qual nossos ancestrais puderam passar. É importante notar que foram 3 ondas de migração separadas. Dessas, alguns povos ficaram na atual América do Norte, enquanto outros foram descendo e chegaram ao sul do continente, há 15 mil anos. É interessante pensar que o processo de ocupação do norte ao sul da América levou 1000 anos, veja só, segundo as pesquisas. É muito tempo, não é mesmo? No entanto, existem muitas diferenças físicas e culturais entre os povos originais americanos. Isso levou alguns pesquisadores a pensar em outras hipóteses para a chegada dos nossos ancestrais na América. Uma dessas hipóteses é a Malaio-Polinésia, que afirma que grupos humanos podem ter saído da Polinésia pelo Oceano Pacífico e chegando ao Peru. Eles teriam aproveitado as correntes marítimas para navegar. A outra hipótese é a australiana, segundo a qual nossos ancestrais teriam saído da atual Austrália e navegado de ilha em ilha, com o uso de canoas primitivas. Eles teriam passado pela Antártica e chegado ao sul da América. No entanto, os cientistas ainda discutem todas essas hipóteses. Como nenhuma delas pode ser comprovada ainda, a mais aceita é a da passagem pelo norte vindo da Ásia. Acompanhe no mapa abaixo. Então, aí nós temos movimentos migratórios novamente, mas o homem chega à América. Então, aqui nós temos toda a parte com a setinha vermelha, são as prováveis rotas, ou seja, os prováveis caminhos do ser humano percorrendo para a América, tá? Então, nós temos aqui várias situações aí que eles fizeram. Tem história na notícia? Vamos ver. As pesquisas para descobrir o passado da humanidade estão sempre produzindo novos conhecimentos. Leia a notícia abaixo sobre esse assunto. Vamos ver. A análise de DNA reescreve saga dos primeiros habitantes do Brasil. 2 estudos monumentais, ambos com a participação de cientistas brasileiros, estão reescrevendo a história dos primeiros habitantes das Américas com a ajuda do DNA. Os novos dados revelam uma saga complicada que inclui idas e vindas entre as diferentes regiões do continente. O desaparecimento do grupo ao qual pertencia a célebre Luzia, brasileira, de 11,5 mil anos de idade, e um possível parentesco de alguns indígenas do passado e do presente com povos da Oceania. Aí temos um levantamento de vocabulário, tá? O que significa, quando ele cita no texto, saga? É uma história heróica, ou difícil ou notável. Monumental, muito grande, colossal, grandioso. E Luzia, vamos relembrar, é um nome dado ao mais antigo fóssil das Américas, que a gente já estudou no comecinho lá do caderno, né? Datada de 11,5 mil anos atrás, foi encontrada na região de Lagoa Santa, Minas Gerais, no Brasil. Agora nós temos alguns exercícios que vocês farão nesse momento. Ó, o agora é com você. De acordo com as informações, a reportagem trata de uma pesquisa feita com a participação de cientistas brasileiros. Peguem um lápis colorido ou marca-texto e vamos juntos, pessoal. Sublinhe no texto a frase que indica o tema da pesquisa. Então, a frase que indica, eu já deixei grifadinha para vocês, ó. A história dos primeiros habitantes das Américas, né? É sobre isso que ele está falando. Então, pode pegar o marca-texto, um lápis de cor, tá bom? E pode sublinhar aqui desde o A até Américas. Tudo bem? Vamos aos outros exercícios. As informações ou dados da pesquisa mostram que a vinda dos primeiros habitantes brasileiros foi fácil? Sim ou não? E por quê? Olha lá no texto e vamos responder. Segundo a pesquisa, alguns dos nossos antepassados e dos indígenas atuais têm parentesco com povos de outra região? Sim ou não? Qual? Em sua opinião, as pesquisas científicas ajudam a conhecer melhor o nosso passado? Sim ou não? E explique também a sua ideia. Então, agora, novamente, vocês podem pausar o vídeo para vocês responderem a B, o exercício 2 e o 3, tá? E aí, analisem no texto as respostas. Tudo bem?
Aí pausa, quando terminar, volta e a gente vai corrigir. Voltando para quem já fez. Coloquem a C com a caneta verde e vamos lá. Na letra B, as informações ou dados da pesquisa mostram que a vinda dos primeiros habitantes brasileiros foi fácil? De jeito nenhum, né? Não foi fácil, não. As informações mostram o contrário, que foi bem complicada, cheia de idas e vindas entre diferentes regiões do continente. Inclusive, se a gente analisar o mapa que está lá atrás, né, com as setinhas, a gente vai ver que eles percorreram vários caminhos, né, até eles conseguirem. Segundo a pesquisa, alguns dos nossos antepassados e dos indígenas atuais têm parentesco com povos de outra região? Sim, tem. Qual seria o povo? Da Oceania, tá bom? Quem conseguiu, corrija. Quem errou, coloca o CG e copia direitinho. Em sua opinião, as pesquisas científicas ajudam a conhecer melhor o nosso passado? Nessa daí, pessoal, a explicação é pessoal, mas todos deveriam colocar que sim, né? Nós acabamos de ver que sem os cientistas ficaria muito complicado da gente ter tanto conhecimento aí do histórico que nós temos, né? Nós só podemos estudar a história do nosso passado, dos nossos ancestrais, por conta das pesquisas científicas. Sem eles, ficaria muito complicado da gente saber todas essas informações, tá? Então, eu coloquei sim, pois através delas podemos estudar mais a fundo os vestígios do passado. Então, a explicação foi da Pro. Então, põe no sim e explica com as suas palavrinhas. Joia, conseguiram fazer? Ótimo. Coloca tudo certinho para você, na hora de estudar, saber que já foi corrigido, então. Agora, nós vamos para o momento da sua criação, tá? Nesta unidade, você leu várias reportagens sobre os temas que foram estudados. Agora, você vai elaborar a sua reportagem seguindo os seguintes passos. Olha lá. Procure, ao longo deste módulo 1, algum assunto que você considerou interessante. Então, de todo o livro, tá? Veja algum assunto que você achou bem interessante. Faça uma pesquisa sobre esse assunto escolhido. E aí você procura, mas eu vou pesquisar algo que já tem no meu livro. Então, tenta colocar alguma coisa que, de repente, o texto que você leu no seu livro não tem uma curiosidade diferente a respeito, tá? Escreva um texto como se fosse uma reportagem seguindo estes passos. Veja só, você vai criar um título para sua reportagem, aí você vai colocar aqui nessas linhas, ó, tá? Você vai selecionar as informações mais importantes para a reportagem para elaborar. Então, você achou o texto lá na internet. Aí você vai ler o texto e vai pegar só o que você achar mais importante. E vai escrever o texto contando para o seu leitor as informações mais interessantes sobre o tema que você escolheu. Tá? Então, vamos supor que você fala assim, professor, eu adorei saber sobre o período neolítico. Então, você vai achar o texto que fala desse período, leia, veja quais são as informações mais importantes e vai escrever aqui apenas as informações mais importantes, tá? Então, o título da sua reportagem e escreva aqui um texto contando as curiosidades e as coisas mais importantes que você considerou aí do tema que você escolheu. Combinado? Muito bem, então. Então, a atividade de casa fica para fazer esse texto e voltando lá, ó, você vai desenhar aqui nessa parte a cidade perfeita para você. Como seria a sua cidade perfeita? Lembraram? Ótimo, meus amores. Então, façam com bastante capricho, tá? A lição que eu solicitei aí do texto e do desenho, tá bom? E a nossa semaninha foi um pouquinho mais curta, né? Amanhã é feriado, é dia do trabalho, tá bom? E a gente não vai se ver, mas a nossa aula volta na próxima segunda-feira. Não esquece, aula normal semana que vem, tá bom? E fiquem com Deus, um bom feriado, um bom final de semana. Descansem, estudem, façam tudo com muito capricho e curtam bastante a família de vocês, tá? Ajuda o papai, a mamãe nas tarefas aí em família, tá? E segunda-feira a gente se vê. E só para não esquecer, todo final da aula, a Pro fala para vocês acessarem o questionário de presença, né? Eu falo assim, pessoal, não esquece, acessa lá o link e responde o questionário de presença. Hoje, quando vocês abrirem o questionário de presença,
você vai ver que está um pouquinho diferente. Vai aparecer no lugar do questionário de presença uma atividade avaliativa. Então, você vai abrir o link, vai completar o seu nome, como você já está acostumado, e vai fazer essa atividade avaliativa para mim. Ela já vai servir como chamada do dia de hoje, tá? Então, já serve como chamada e depois eu vou corrigir a atividade e você vai ganhar uma nota. Combinado? Nós já fizemos um dia assim, hoje terá novamente, então, outra atividade avaliativa, tá? Então, não esquece de fazer tudo com atenção e capricho. Beleza? Beijo grande e até segunda, se Deus quiser. Tá bom? Fiquem com Deus. Até, pessoal!